Mateus capítulo 16 e o versículo 17. Jesus respondendo disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo porque tu és Pedro, e sobre esta pedra edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os desafios que os pastores encontrarão após a pandemia será muito grande em relação à igreja. Por que será um grande desafio? Primeiro, percebemos que muitas pessoas já estão acostumadas até este momento em ficar sem congregar. Como é que nós sabemos disso? Nas redes sociais podemos medir a temperatura não exata, mas parcial de várias situações na vida da sociedade. Se as pessoas estão satisfeitas ou insatisfeitas com o governo, com seus pastores, o que elas acham de dízimo contra ou a favor, o que as pessoas entendem a respeito de política, a respeito de diversas situações. Então as pessoas não deveriam fazer certas provocações, certos comentários nas redes sociais, mas elas fazem. E uma delas é: você não ouve ou não vê quase ninguém reclamando a questão de não poder cultuar em grupos, isso no templo. Não estou dizendo que é o único lugar que você tem para cultuar e que a igreja só cultua se for a um local específico. Não é isso, porque a igreja somos nós. Entretanto, há uma necessidade de nós nos reunirmos. Nós somos criados assim. A Bíblia sempre fala de situações em que a igreja está em um lugar, certo? Não como regras, mas que há uma necessidade, assim como tições que precisam estar unidos para que possa pegar fogo, certo? Então o que acontece? A gente percebe que as pessoas não estão sentindo mais falta, essa carência de congregar, ela está diminuindo. Se as pessoas sentissem falta, com certeza elas comentariam em abundância nas redes sociais. Do jeito que as pessoas gostam de colocar foto quase de tudo nas redes sociais, existiria muitos comentários de cultos residenciais, até mesmo fotografias e vídeos, assim como tem de aniversário, de casamento, a pessoa no banheiro. As pessoas quase que colocam foto quando estão usando vaso sanitário. Quase, eu disse, porque se coloca foto de fazendo tudo no quarto, na cozinha, no banheiro, tira uma selfie diante do espelho. Então, com certeza, se tivesse um hábito intenso de cultos doméstico, a gente perceberia. Na sua totalidade, não dá para saber. Você que está me assistindo, de repente tem um hábito de ter um culto residencial na sua casa e você não tem que colocar foto dessas coisas. É claro que não precisa nem fazer filmagem. Mas, como nós não estamos tendo cultos nos lugares específicos, assim, costumeiro, e se as pessoas tivessem esse hábito de fazer culto em casa, a igreja em casa, com certeza um ou outro colocaria. E a gente quase não percebe essa situação. Além disso, a questão do lamentar, de comentar. Quando tinha mais ou menos uns 15 dias que tinha se cessado essa questão
de culto na igreja que tinha proibido ou pedido para não fazer assim, você ouvia pessoas, assistia pessoas falando, dizendo que como faz falta, não vejo a hora de voltar aos cultos na igreja, mas isso se acabou, isso se cessou. Então os pastores precisam estarem preparados, porque quando passar a pandemia, que tudo dá a entender que ainda vai demorar no mínimo aí um mês para os cultos começarem a voltar ao normal, eu estou sendo otimista. Mas eu acredito que antes de um mês não volta ao normal, então a gente vai passar alguns dias, bons dias aí sem cultos nos lugares específicos. As pessoas vão perdendo esse ritmo. A igreja foi pega de surpresa de certa forma, porque não se entendia que teria esse período assim nesta era. Os novos convertidos, que são diversos, muitos deles não têm o hábito de cultuar em casa, de pesquisar na internet, de acompanhar lives feitas pelo seu pastor, ou pela sua igreja, ou pelo seu ministério, que é algo bom de se fazer. Os cristãos mais velhos, alguns deles já eram acostumados a frequentar a igreja só aos domingos. E não é nem tanto pela pregação em si, mas por uma diversidade de coisas. E uma delas é, se eu não for na igreja, não vou sexta, não vou na quarta e ainda falto no domingo, o meu pastor vai me chamar a atenção, vai me cobrar, vai me visitar, e nem todo mundo gosta de visita. Então o que acontece? As pessoas vão perdendo esse ritmo de congregar, de se reunir. E uma boa parte das pessoas que são mais firmes na fé, se elas têm oportunidade de congregar, se é uma coisa que elas não deixam de fazer, de congregar. Uma pessoa, quando não está muito firme na fé, geralmente ela não se preocupa muito em estar congregando. Então, o que acontece? Nesse momento, boa parte dos irmãos, ou uns 10%, 5%, 1%, está frequentando as orações da igreja. Não está tendo aglomerações, não podemos nos reunir assim em diversas pessoas, mas uma quantidade considerável segura participa das orações e uma breve palavra no final. Aí um período mais ou menos de 1 hora entre o início e o fim. Entretanto, são as pessoas mais firmes que estão fazendo isso. Nós temos mais de 60 dias sem culto nas nossas igrejas. A maioria das pessoas que congregava regularmente tem cerca de 60 dias ou mais sem congregar, nem na igreja e nem em casa. Boa parte das pessoas não estão cultuando nem na igreja nem em casa. E nesse período em que a igreja ela é muito secularizada, boa parte dos cristãos eles nem assistem programas evangélicos, nem na TV, nem no tablet e nem no computador, até porque tem gente que não gosta disso. Por outro lado, nós temos um outro risco em casa. Poucas pessoas têm pouca maturidade em relação a culto pela internet. Poucas pessoas têm maturidade de entender os perigos que nós temos nas redes sociais. E daí aqueles que sentem falta de ouvir uma palavra, de ouvir a pregação, logo vai discar no seu celular, vai buscar no seu computador uma mensagem. Só que nas redes sociais são os lugares mais perigosos de se ouvir certas coisas. Assim como tem fake news em outras áreas, tem também os falsos líderes, pastores, bispos e apóstolos, ensinadores, instrutores da palavra, que estão inseridos nesse contexto virtual, que são milhares deles. Muitas pessoas não tinham o hábito de fazer isso e estão tendo o hábito de fazer isso agora nas redes sociais. E você que está me assistindo agora tem que tomar muito cuidado
em pesquisas por pregações, porque tem uma diversidade de líderes que são lobos vestidos com pele de ovelha. E daí, os pastores vão pegar uma igreja que vão estar com ideologias muito fundamentadas em coisas que estão assistindo na internet, que não é fundamentada na palavra, mas sim em filosofias, em teologias estranhas, em outros segmentos. Então, os pastores precisam estarem preparados para expor a palavra de Deus, tá? Para a exposição profunda da palavra de Deus nessa reta final do coronavírus. Ou seja, quando o coronavírus passar, a igreja não será mais a mesma. Alguém poderá dizer, as portas do inferno, como diz a Bíblia, não prevalecerão. Mas isso não envolve a quantidade absoluta dos cristãos. Nós não sabemos quem é o verdadeiro cristão, quem é a verdadeira igreja e quem não é. Entretanto, neste contexto da verdadeira igreja, tem muitas pessoas agregadas, pessoas chegando, tem novos convertidos, tem pessoas na fase de maturidade, tem pessoas idosas. Então as pessoas vão estar em suas residências assistindo diversos tipos de vídeos e mensagens com métodos e com ideologias muito diferentes do seu pastor. Então os pastores vão ser muito questionados no final a respeito de diversos assuntos e eles precisam estarem preparados a respeito disso. Uma outra coisa, muitas pessoas tinham o hábito de congregar e evitavam pecados, evitavam práticas baseadas no compromisso denominacional ou no compromisso nominal, baseado no compromisso que eles estavam executando naquele momento, para não ser disciplinado, para não ser privado do seu grupo, não ser privado da regência, da liderança, não ser privado de um departamento. Muitas pessoas evitavam praticar certas coisas. Entretanto, agora muitas pessoas vão perder esse senso de compromisso denominacional, de departamentos, pois eles não estão executando na íntegra agora, porque a igreja está fechada, a igreja física, popularmente falando, a igreja está fechada, não está tendo culto, não vai ter acompanhamento. As pessoas estão poucos monitoradas, se é que deve ter monitoração nesse caso, e os pastores sabem muito pouco das suas ovelhas. Muitos não gostam de usar o meio de comunicação para dialogar com o seu líder, com o seu pastor, perdendo o hábito de ouvir a palavra do seu pastor, de ouvir os cânticos, de participar de trabalhos. Muitas pessoas, além de fracos, muitas pessoas desanimadas ou muito ligadas às redes sociais, não no sentido de ouvir a palavra de Deus, vão perdendo esse compromisso e vão se envolver com várias situações, talvez ilegais e imorais. Elas não têm de que ser restrita ou restringida de alguma coisa, ser disciplinada como nesse período, porque não tem previsão para os cultos voltar, não se sabe. Então, neste momento, não dá para estar disciplinando, e nem tampouco assim, quando voltar, ir diretamente tratando dessas situações, a não ser de recuperar a espiritualidade de diversas pessoas que já estão cambaleando neste momento. Os pastores que estão me assistindo sabem muito bem disso. Muitas pessoas vivem, têm trabalhos diversos na igreja, e os regulares geralmente são 3 cultos por semana. Assim, já encontrávamos várias pessoas fracas, desanimadas, sem estar muito frequente aos cultos. Neste momento, essa frequência que não existe mais, quando voltar os cultos normais, vai ter uma defasagem muito grande no que se refere à frequência de cultos. E os pastores têm, é claro, esta missão, este compromisso
essa responsabilidade de ir atrás das ovelhas. Depois da pandemia, a pregação pastoral em cima do púlpito não vai resolver toda a situação, mas sim a questão de corpo a corpo, olho no olho, e diretamente conversar com as suas ovelhas. Muitos pastores são até contra visitas, outros não têm esse hábito, os pastores não têm tempo, os pastores são seletivos, visita uns e acha que outros não precisam de visitas, mesmo quando esse some da congregação. Certo é que os pastores terão uma missão muito grande, terão que formar equipe de obreiros que estão ao seu lado para tentar rebanhar as ovelhas, porque elas terão muitos motivos para não congregar, ainda que não justifique. Muitas pessoas vão estar contaminadas com vírus espirituais, heréticos, desânimos espirituais e decepções. Existem muitas pessoas que estão neste momento reclamando por que Deus permitiu essas coisas. Muitas pessoas estão questionando como pode a igreja se fechar. Para algumas pessoas isso é um escândalo, o templo se fechar. Até porque a vida inteira fomos ensinados como igreja só a ideia de reunião. A gente pouco foi orientado, me desculpe os pastores que estão me assistindo agora, mas poucos de nós fomos orientados a ser cristão independente do lugar. A gente foi ensinado em tudo, mas damos tanto valor para a reunião, mas sem valorizar fora do coletivo, certo? Então é como que algumas pessoas até entendem que se um dia de culto você estiver em casa e o arrebatamento da igreja acontecer, que corre o risco de você ficar porque você não foi ao culto. Simplesmente o fato de não ir ao culto. Quantas vezes eu já ouvi líderes dizendo assim: a Bíblia nos diz que orais para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no dia de sábado. Né? O inverno as pessoas não podem sair. No sábado, quem sábado está na diversão, é o que se conjectura. Então, dizendo assim: olha, irmão, hoje está muito frio, muita gente ficou em casa. Você já pensou se Jesus voltasse hoje? O que esse líder quer dizer com isso? Quer dizer, então, que a pessoa ficaria? Porque ela imagina que está se tratando de culto, ela imagina que está se tratando do arrebatamento da igreja e não tem nada a ver uma coisa com a outra. É claro que precisamos priorizar as reuniões, precisamos de comunhão, como a Bíblia diz assim: olha, quando vós reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação, faça-se tudo para edificação. O apóstolo Paulo não estava falando para uma igreja doméstica, ele estava falando para a igreja que os cultos eram em casa, mas que era com diversos irmãos, sendo da família ou não. Quando se trata da ceia, você vai perceber que é uma reunião de cultos, que não envolve apenas uma família, apesar dos cultos naquela época serem em casa. Não era constituído ainda tempos e lugares específicos para os cultos da igreja. Então nós precisamos analisar muito bem isso. Os pastores bem sabem o que eu estou falando. Arrebanhar pessoas não é muito fácil. Alguns acham que a dificuldade maior é só levar à igreja pessoas descrentes. Muitas igrejas nossas têm pessoas descrentes em todos os cultos, ou quase todos os cultos. No entanto, arrebanhar todos que se dizem cristãos em todos os cultos, você sabe que isso é quase impossível. Então, é difícil, não é apenas levar pessoas descrentes à igreja. Nós temos um desafio muito grande, é manter esses que supostamente estão aceitando Jesus. Eu disse supostamente porque menos de 50% o faz de verdade. Pelo menos não permanece. Então o desafio é alimentar, é sustentar, é orientar numa diversidade de igreja atrapalhada que nós temos por aí, de seitas, de programas de TV, de vídeos da internet,
um dizendo que deve congregar, outros dizendo que não, uns falam que não precisa, outros falam que precisa, e é interessante perceber o quanto que nós supostamente defendemos a verdade, muitas vezes demonstramos estar despreparados para convencer as pessoas com a verdade. Quando você analisa uma pessoa ensinando heresias, ensinando coisas erradas, você percebe que a pessoa, ela se preparou profundamente dentro daquilo que ela acredita para convencer. Ou seja, são pessoas que ensinam mentira que parece verdade. Por outro lado, a gente percebe que muita gente fala a verdade, mas que parece mentira, que não convence ninguém. Está falando uma verdade, mas não tem o poder da persuasão. Enquanto as seitas heréticas, elas se preparam. Algumas seitas heréticas, os trabalhos deles dentro das suas igrejas ou dos seus templos, os cultos, não são como os nossos, são trabalhos pelo menos uma vez por semana em grupos, se preparando para lidar com aqueles que dizem pregar a verdade. Enquanto nós, geralmente, não preparamos nossos membros, ou os membros de Cristo, né? A igreja, para quando se defender, como conversar, como responder, preparando as pessoas para lidar com a demanda herética que nós temos nesta geração, de diversas qualidades, pentecostais, neopentecostais ou não pentecostais, porque surgem seitas heréticas com todas essas fisionomia, com essa aparência, com essa cara. Então, assim, pastores, o desafio é grande. Para que essa situação não seja tão agravante pós-pandemia, o que podemos sugerir? Os pastores precisam estar orientando os seus membros desde agora, tentando orientar, pensando bem. Que você que é obreiro, que você que é pastor tem. Muita gente não precisa de uma visita de pastor, não precisa de orientação de pastor, de vez em quando está conversando, mas uma boa parte da igreja precisa. Então, o que os pastores precisam fazer neste momento é tomar cuidado para não viver cobrando das ovelhas situações de agora que nem culto coletivo não está acontecendo. As pessoas não estão se sentindo tão ligadas à igreja, ao ministério, ao seu pastor. Então elas precisam ser animadas, exortadas. A palavra exortar é isso, a ideia de animar, encorajar as pessoas. Então o que acontece? Elas precisam ser exortadas agora a permanecer na fé. Então, uma ideia que eu dou é assim, forme grupos de WhatsApp que você já tem os contatos, passando orientações não denominacionais, certo? Porque agora nós não estamos tão ligados a isso, mas orientações espirituais que envolva a família, que envolva o amor, que envolva a ligação de um para com o outro. Grave vídeos personalizados para as pessoas que você sabe tem carências específicas. Olha, seu João, seu José, eu venho através desse vídeo falar com você que não está tendo culto na igreja, mas em breve vai voltar. Jesus está providenciando meio de curar este mal. Em breve nós estaremos, assim como eu estou assistindo aqui agora a Maria Aparecida Batista, né, irmã Maria Aparecida Batista? Alguém grava um vídeo e manda para sua casa se a irmã está precisando, ou a gente não sabe neste momento quem está fraco ou quem não está. Sabemos que isso está acontecendo. Então isso vai servir como uma alimentação para sustentar as pessoas, assim como na igreja os pastores estavam tendo a instrução, a orientação, a pregação da palavra de Deus. Precisa também ter esse cuidado agora. Envia em grupos mensagens universais que sirva para qualquer outra pessoa que assistir. Lembrando bem, quando gravar um vídeo para a igreja, sabe que esse vídeo ele vai ir para o mundo inteiro. As pessoas vão acabar mandando esse vídeo para o Facebook, para o YouTube, então deve tomar certos cuidados. Então, faça vídeos diretamente para uma pessoa, com nada que não possa ser dito em público, e também para grupos específicos, ou seja, para aquela igreja onde você, pastor, está liderando.
Manda o vídeo para aquela igreja. Olha, a minha igreja que está no Esmeralda, que está no Santo Antônio, estamos com saudades, queremos estar junto o mais breve possível. E em casos especiais, grave vídeos falando diretamente para o membro em particular, desde que não tenha problema de ser publicado, porque você nunca sabe das situações, o que as pessoas poderão usar contra você. Então, vai monitorando, né, se é que eu assim posso dizer, dentro dessa situação. Porque os pastores de igreja grande, eu sei que é mais difícil lidar com essa situação, mas você tem obreiros, tem pastores auxiliares, né? E Jesus pode fazer grandes coisas, faça lives, né? Há poucos dias eu estava conversando com um irmão que ele se converteu, sou aqui da Assembleia de Deus Mistério de Belém, aqui em Sorocaba, e há poucos dias teve um irmão, um novo convertido, que ele confessou para mim que ele se converteu através da live da nossa igreja aqui em Sorocaba, campo de trabalho aqui em Sorocaba, Assembleia de Deus Mistério do Belém, que é presidida pelo pastor Osmar. Então o que acontece? Há um efeito grande quando a gente fala a palavra de Deus para as pessoas. E aproveitando isso, você que é pastor, né, é uma boa orientação, eu acredito, para você, é um bom alerta. E para você que está fraco na fé, que não está congregando devido a essa pandemia, eu quero dizer para você, Jesus é com você na sua casa, tem a sua família e não está podendo ir à oração, cultuar, cultue em casa, se reúne aí entre o pai, filho, e mãe, e filhas, nora e sogra, sei lá, você que mora aí, cultue com os devidos cuidados, é claro, mas não deixe de adorar a Deus. Coloque essa TV para passar coisas espirituais, o seu computador, o seu celular, mas tome muito cuidado com o que você assiste na televisão, programas que se diz evangélico no rádio, na rádio, no celular, no tablet, gravações, não importa, tome muito cuidado, não perca o hábito da meditação da palavra. Não aquela leitura do Salmo 91, do 121 e do Pai Nosso, aquela questão regular religiosamente, mas uma questão mais espiritual, uma meditação, certo? Para que Deus venha te orientar, peça a Deus sabedoria, como administrar. Você está passando aperto financeiro, muita gente passando um aperto financeiro, poucas pessoas não estão tendo essa disposição e disponibilidade para ajudar. Eu vou dar o que eu tenho, aí falta também para mim. Então, Deus vai mudar essa história, vai. Deus vai mudar essa situação, vai. O milagre vai acontecer, vai. Vamos voltar a congregar? Sim. A não ser que Jesus volte, arrebata a sua igreja, aí não há necessidade, porque a gente vai estar com ele na glória. Mas, se isso não acontecer por enquanto, vamos continuar adorando e servindo a Deus. Não perca a fé. Não perca o ânimo. Jesus disse assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E isso é independente se estamos podendo cultuar em coletivo ou não. Se estamos trabalhando, se estamos tomando banho no banheiro, se estamos viajando, pedalando, pilotando, se estamos doentes, se estamos com fome, se estamos de barriga cheia, se temos o que vestir ou não. É nessa hora que precisamos viver o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso viver congregando e se eu não puder congregar, eu posso também naquele que me fortalece. Eu preciso me alimentar, mas se em algum momento faltar o alimento, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu preciso de saúde, mas se eu ficar doente, todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós como igreja, vamos, se você não pode ir, está movimentando, estamos em casa, aquele que pode estar em casa, outros precisam também trabalhar, mas se você tem como se comunicar com seu irmão, se você pode conversar através de mensagem, edificando um ou outro com mensagens que vale a pena, mandando um vídeo, gravando uma live, falando a palavra de Deus, vamos fazer isso. Estamos vivendo num período de desafio, uma época desafiadora.
e precisamos muito da intervenção, precisamos muito da graça e da orientação de Deus na nossa vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seu pastor, com seu pai. Vamos lutar para que a unidade da fé, a unidade, o vínculo que precisamos ter um com o outro não venha se desfazer por causa dessa crise, mas no final, como diz a palavra de Deus, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Deus abençoe os pastores que estão pastoreando, que estão tendo preocupações em edificar a sua igreja, em orientação. Vamos juntos, vamos unidos edificar um ao outro. A vitória é nossa, em nome de Jesus.